Olá, vamos para a nossa última aula da semana. Hoje, né, a gente vai ter a ajuda aí dos super-heróis para dar bastante força e coragem para a gente, tá? Pessoal, é o seguinte, a gente vai começar a unidade 6, transformações geométricas, simetria, das páginas 126 até a página 130, tá? Vou pedir também, antes de vocês assistirem o vídeo, já deixa o caderno de matemática perto, porque vocês vão ter que fazer algumas anotações que não tem na apostila, tá? Então, ó, vamos lá. Primeiro, aí na página 126, né? Começa com as suas experiências laboratório. Fala assim: Rebeca adora passear com sua família. Visitas a bibliotecas e livrarias garantem sua diversão. Sentar e folhear os livros, ler e ouvir histórias, então nem se fala. Tudo isso aguça sua curiosidade. Certa vez, caminhando entre as prateleiras de uma livraria, Rebeca encontrou uma de suas histórias preferidas, Alice no País das Maravilhas. Sentou-se em um tapete e pôs-se a reler a história. Enquanto isso, seu primo Vinícius, caminhando pelo espaço dos livros, ficou intrigado com uma escrita codificada na capa de um deles, né? Então, vocês conseguem ver aí na apostila de vocês, acho que melhor do que aqui no vídeo, como que está a capa do livro que a Rebeca estava lendo, tá? E ele fala assim, olha, Rebeca, que língua é essa? Não consigo ler o título deste livro. Você conhece alguma estratégia para decifrar o que está escrito aqui? Aí vocês têm aí embaixo, ó, esse aqui vai dar para vocês verem melhor, ó. Aí está perguntando, o que você acha que está escrito na capa deste livro? Você conseguiu descobrir? Então, pessoal, vocês vão, né, olhar aí na capa de vocês, aí na apostila, e vai tentar descobrir o que está escrito aí, né? A gente vê que é de uma maneira que a gente não está acostumado a ver no dia a dia. Então, façam, veja se vocês conseguem descobrir o que está escrito e escrevam aí na apostilinha de vocês, tá bom? Agora, na página 197, é a continuação que vocês vão escrever, né? Qual a estratégia que seu grupo usou para fazer a leitura? Então, pessoal, aqui vocês vão escrever que estratégia que vocês utilizaram para conseguir ler a capa do livro, tá? E depois, no momento da socialização, foram apresentadas estratégias diferentes? Registre aquela que mais chamou sua atenção. Esse aqui, esse segundo momento, a gente vai fazer na aula online, tá? Se alguém depois fez alguma resposta diferente da que você fez, você vai anotar nesse espaço, tá? Então, esse primeiro aqui vocês podem fazer. E a segunda a gente faz na aula online, tá? Pessoal, agora que eu falei para vocês, ó, anotações no caderno, tá? Não precisa anotar tudo que a prova vai falar aqui, porque é bastante coisa, mas vejam que é mais importante e anotem no caderno de vocês, tá? A prova vai explicar para vocês, pessoal, o que é simetria, né? Que a gente viu lá no título dessa unidade 6, transformações geométricas, simetria. Mas o que é simetria, né? Se alguém nunca ouviu falar, a prova vai explicar para vocês, tá? Então, olha só. A simetria é definida como tudo aquilo que pode ser dividido em partes, sendo que ambas as partes devem coincidir perfeitamente quando sobrepostas. Pessoal, sobrepostas é quando a gente coloca um em cima do outro, tá? Então, ó, essa primeira parte aqui é importante vocês anotarem, tá? Essa segunda parte aqui não precisa anotar, mas presta bastante atenção, ó. A simetria, ela está presente em toda parte, seja na natureza, nas artes ou na matemática. Olha que interessante, como uma coisa pode estar presente na natureza e na arte e na matemática, né? A simetria no campo da matemática, por exemplo, consiste na regra da disposição de duas figuras idênticas que se correspondam ponto a ponto. Simetrias são encontradas frequentemente na natureza. Olhe para o seu corpo. Olhe para as imagens em um espelho. Olhe as asas de uma borboleta, as pétalas de uma flor ou uma concha do mar, né? Então, aí ele deu alguns exemplos da onde a gente pode encontrar a natureza, onde a gente pode encontrar a simetria
na natureza, né? Então, pessoal, imagina assim, o corpo da gente, né? Se a gente passa uma linha bem no meio do nosso corpo, a gente tem dois lados simétricos, a gente fala, né? Se eu fechar os braços, o que vai acontecer? Eles vão ficar no meio, né? Se eu fecho o braço na frente, ele vai ficar no meio e vai ficar uma coisa simétrica, fica uma coisa em cima da outra, ficam sobrepostas, tá? Outra coisa também que eu adoro dar o exemplo é da borboleta, né? Se a gente pega a borboleta e o desenho da borboleta e a gente dobra ao meio, a gente vê que um lado da borboleta fica em cima do outro lado, fica sobreposta. Isso daí que é chamado de simetria, tá? Vai dar alguns exemplos aqui agora, ó. No campo estético, a simetria é responsável por proporcionar harmonia a uma imagem e, consequentemente, a sua beleza. Quanto mais simétrico for um objeto ou uma figura, mais belo tende a ser considerada. Então, assim, no campo da estética, né, principalmente da arte, quando uma coisa é simétrica, quanto mais simétrico for, eles falam que mais bonito é, tá? E existem alguns tipos de simetria que também vocês podem estar anotando, ó, que é a simetria perfeita, bilateral, axiais, centrais de reflexão. Existem algumas outras também, mas vocês podem estar anotando só essas daí. Olha um exemplo, ó, não sei se vocês já viram esse desenho, né? Ele costuma estar nos livros de história e tal. E olha esse desenho, ele está num círculo e num quadrado, né? E tem um homem ou dois homens, como a gente pode ver, um está de perninha fechada, outro de perninha aberta. Se eu pego essa folha e dobro ela ao meio, o que vai acontecer? Um braço vai ficar em cima do braço, esse braço de baixo vai ficar em cima do outro, uma perna vai ficar em cima da outra, vão ficar sobrepostas. O que significa? Que essa figura, ela é simétrica. Ó, o exemplo que a Pro deu da borboleta. Ó, quando a gente olha, a gente vê que um lado é igual ao outro, né? Ou, na verdade, a gente fala que eles são simétricos. Por quê? Quando a gente dobra, tá vendo que tem uma linha vermelha aqui? Se eu pego e dobro essa folha ao meio do desenho da borboleta, uma asa fica em cima da outra, uma asa fica sobreposta à outra certinho, né? Então, a gente diz que aí existe simetria. Outra coisa, ó, olha esse vaso, né? Tá vendo que tem a linha marcada aqui ao meio? Imagina só se eu pego um espelho e coloco em cima desse vaso aqui. O que eu vou ter refletido nesse meu espelho? A outra metade do vaso vai ficar o vaso completo, mas agora utilizando o espelho. Então, a gente consegue observar que esse vaso aí, né? Ele é simétrico, né? Ou se eu pego o desenho e dobro ele um do lado, um em cima do outro, vai ter simetria. Um vai ficar em cima do outro certinho, pontinha com pontinha, tá? E esse último desenho aqui, né? Um desenho abstrato, mas, ó, observem a linha preta ao meio, a mesma coisa. Se eu dobrar ele, vai ficar um sobreposto ao outro, então esse desenho, ele possui simetria, ok? Então, esses aqui são alguns exemplos de desenhos simétricos, figuras simétricas, ok? Tá, pessoal, depois que vocês anotarem, né, o que vocês acharem mais importante no caderno de vocês de matemática, voltem agora para a página 128, que a gente vai continuar agora com as situações e problemas que vocês irão realizar, tá? Pessoal, só para deixar claro, dessas atividades, vocês precisam estar realizando elas antes da aula online, tá? Não tem necessidade de me mandar foto, mas eu preciso que vocês realizem antes da aula online, porque eu vou fazer um pouquinho diferente essa semana por causa do feriado. Eu vou fazer a correção dessas atividades na aula online, tá? Então, façam antes, assistam o vídeo, já façam as atividades. Se já ficou com dúvida, já me manda mensagem, que às vezes na aula online não dá tempo, né? Porque eu vou fazer a correção, então eu vou ocupar um pouco mais do tempo aí da aula online, mas façam antes, tá? Ficou com dúvida, pessoal? Na hora, me manda mensagem, tá bom? Para a gente poder aí deixar tudo em ordem, certinho, bonitinho, chegar na aula online e já estiver prontinho e vocês só corrigirem, né? Porque não dá tempo de ficar esperando vocês realizarem a atividade na aula online, né? A gente sabe que o tempo é curto, o tempo voa, parece, nessa aula online. Então, já façam antes, tá? Antes da aula online,
de sexta-feira, tá? Então, olha só, vou explicar para vocês como vocês terão que estar realizando essas atividades. Então, a primeira está falando: veja o polígono de vértices A, B, C, D e E traçado na malha quadriculada. Veja também a distância que há entre cada um dos vértices e a linha vermelha de referência. Desenhe no quadrante abaixo da linha vermelha a cópia invertida desse polígono. Pessoal, então, invertida, tá? Presta bastante atenção nessa atividade, porque ele não quer que você desenhe igual, né? A gente, ó, tem aqui o polígono, né? E tem lá os pontos, ó, A, B, C, D e E. E vocês vão desenhar aqui, ó, na malha quadriculada abaixo, respeitando a linha. Essa linha vermelha a gente chama de eixo de simetria, que é a linha de referência. E vocês vão desenhar esse polígono invertido. Então, quando a gente olhar o desenho que vocês fizeram aqui na parte de baixo, vai parecer que ele está de ponta cabeça. Olha a dica que eu tô dando, hein? Vai parecer que ele está de ponta cabeça, tá? Então, não é para simplesmente pegar o desenho que está aqui em cima e passar aqui embaixo. Não. Está pedindo aqui no enunciado a cópia invertida. O que é uma coisa invertida? É uma coisa que está de ponta cabeça, tá? Presta atenção. Aí, pessoal, a professora fala assim: em uma cópia invertida, cada ponto da figura original parece que se moveu para outro lado da linha de referência, tá? Então, essa aqui também é uma dica que a professora está dando para vocês estarem realizando esse desenho aí na malha quadriculada, tá? Pessoal, agora na página 129, tem duas coisinhas lá, ó. Primeiro, de quais recursos matemáticos você precisou para fazer a cópia invertida? Então, continuação aí da página 128. O que vocês usaram? Quais os recursos, tá? O que vocês tiveram que olhar, tá bom? Vocês têm que anotar aí. Pessoal, outra coisa. Quando vocês forem fazer, façam com régua, pelo amor de Deus, tá? Para ficar bem lindo, bem fofinho. Façam de lápis, porque se estiver errado, vocês podem estar apagando. Então, não façam de lápis de cor, que a gente sabe que é muito difícil apagar, né? Depois que tiver certeza, depois que a prof fizer a correção na aula online, aí vocês podem fazer com lápis de cor, tá? Mas, por enquanto, só façam com lápis de escrever, com régua, bonitinho, porque pode ser que erre e a gente quer deixar bonito, tá? Então, agora o número 2, ó. Ao fazer a cópia invertida, as distâncias entre cada vértice do polígono invertido até a linha vermelha foram iguais às distâncias entre os vértices A, B, C, D e E da figura original até a linha vermelha de referência? Então, pessoal, ó, vou até voltar aqui para lembrar vocês, tá? O vértice das figuras que a gente já estudou em um outro momento, lembra que o vértice, ó, é a pontinha, tá? Então, onde está a letrinha, ó, a letra A, B, C, D e E, aqui são os vértices da figura, tá? E aqui no número 2, né, tá perguntando sobre o vértice, se os vértices possuem a mesma distância, tá? Então, observem bem isso daí, para vocês poderem estar respondendo aí, tá? E agora a professora fala aí embaixo, ó. A imagem refletida ou cópia invertida não mudou o tamanho, a forma e os ângulos. Mudou somente a posição. Depois que vocês desenharem, vocês vão conseguir observar isso. E não vai ter mudado nada, só vai ter mudado a posição. Converse sobre essa mudança com o seu grupo e registrem no glossário matemático o que vocês entenderam sobre simetria de reflexão. Então, olha só, esse primeiro desenho que vocês fizeram, vocês já vão conseguir descobrir como que é essa simetria de reflexão, tá? É como se a gente tivesse colocado aí um espelho, né? Quando a gente olha no espelho, a gente fala que tá vendo reflexo. Então, essa é a simetria de reflexão, tá bom? Observem, tá? Anotem o que vocês acharem necessário e depois na aula online a gente vai fazer a correção disso daí, a gente conversa mais um pouquinho. Aí se ficar faltando alguma coisa, vocês vão acrescentando durante a aula, tá bom? Pessoal, e agora na página 130, bem legalzinho, só que precisa ter calma, concentração, observação. Então, façam bem adiantado isso, senão não vai dar tempo de fazer até a aula online, tá? Vamos combinar isso daí que eu confio em vocês.
Então, começa falando assim, ó. Rebeca também gosta muito do amigo favorito da Alice, o gato que ri, né? Acho que todo mundo conhece esse gato aí. Complete o desenho do personagem utilizando a malha pontilhada, de modo que para cada ponto da figura à esquerda da linha vermelha exista outro ponto na mesma posição e na mesma distância à direita, tá? Então, olha só. Vocês têm aí o metade, né, do gato que ri, que é o gato da Alice, tá? Então, ó, o meu até aqui pegou um pouquinho mais da metade, porque eu quis mostrar para vocês que a linha vermelha que tem aí, pessoal, é o eixo de simetria. Então, vocês podem observar que vocês têm metade do gato e vocês precisam desenhar a outra metade. Tem algumas coisas que já estão desenhadas, né? Então, vocês só precisam continuar. Então, o que vocês têm que olhar? Ó, aqui subiu 2 pontinhos, então sobe 2 pontinhos na diagonal. Desceu 2, desce 2. Foi 1 para a esquerda, então vocês vão ter que ir 1 para a direita, tá? Então, vocês vão estar olhando o lado esquerdo para fazer o lado direito. Observem bem, é facinho fazer. Aí, na aula online, eu vou mostrar para vocês como deveria ter ficado, tá? Mas, pessoal, não é difícil. O importante mesmo é contar os pontinhos. Você conta do lado que já está feito, para você poder fazer do outro lado, tá? Lembrando, se ele está desenhando para a esquerda, do outro lado, vocês vão ter que desenhar para a direita, tá bom? Assim, né? Aí, terminando aí embaixo da malha, fala assim: o que acontecerá se esta folha for dobrada exatamente na linha pontilhada em vermelho? Então, se a gente dobrar o meio, o que vai acontecer? E, para terminar, a figura original do gato foi refletida em relação ao eixo vertical de simetria, tá? E é só uma observação mesmo que a professora faz, tá? Então, pessoal, ó, é isso, né? Façam tudo bonitinho até a aula online, que a gente vai fazer as correções dessas atividades na aula online, que é na sexta-feira, dia 19 de junho, tá? E qualquer outra dúvida também que vocês tenham, vocês podem estar me perguntando, tá bom? Então é isso, até a nossa aula online.